A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui reunidos para trazermos aqui um boletim da nossa convenção. Estamos reunidos aqui, o pastor Carlito, segundo vice-presidente da nossa convenção, aqui o pastor Suterlano, quarto vice-presidente da nossa convenção, o pastor Grijalba Miranda, que é presidente do conselho da nossa comissão jurídica da nossa convenção, e o pastor Edivaldo Viana, que é o nosso secretário adjunto da nossa convenção. E estamos aqui para tratarmos aqui alguns assuntos relacionados à nossa convenção, trazer um informativo para os amados irmãos, especialmente os do Ministério Fortaleza, a você, meu irmão, pastor da nossa convenção, Ministério Fortaleza, Cimadec, evangelistas e evangelista autorizado, enfim, todos os membros e congregados da nossa igreja em todo o estado do Ceará, que fazem parte do Ministério Fortaleza. Estaremos iniciando com uma oração, e eu quero pedir ao pastor Carlito, que é o nosso segundo vice-presidente, para estar orando por todos nós. Vamos orar, igreja. Amado Deus, amado Pai, Salvador bendito, Pai glorioso, Pai santo, te damos graça. Nessa manhã estamos aqui na Tua presença, Deus amado, e queremos te pedir a graça e a misericórdia, Deus amado, para o Senhor derramar sobre nós unção, poder e graça, em nome de Jesus. Pai santo, Pai amado, derrama sobre nós, ó Pai santo, poder, para nós poder falar e entender, Deus amado, o que o Senhor quer conosco. Deus querido, Deus santo, nessa hora, Senhor Deus, derrama sobre nós o poder e graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Enquanto os pastores sentam aí, eu quero ler o Salmo 121, que é muito conhecido de todos nós, todos que somos cristãos e conhecemos esse Salmo. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Queridos irmãos, eu quero me dirigir a todos vocês que somos servos do Senhor. Estamos orando, como todos já sabem, e está se tornando repetitivo a situação que estamos passando. Mas nós estamos orando. Estamos orando e a igreja brasileira, especialmente as Assembleias de Deus, da qual fazemos parte, a nível de Brasil, estamos orando e estamos crendo no milagre. Pois, irmãos, tem ideia, graças a Deus, o Brasil, hoje, é o segundo país onde está conseguindo se manter em uma situação em que o número de contaminação não está chegando ao que era esperado. As previsões que tínhamos no Brasil, graças às nossas orações, eu creio assim, a igreja brasileira está orando, e eu tenho certeza que o Deus dos céus está ouvindo as nossas orações e, portanto, o Brasil está nessa situação. Parece-me que não vai acontecer o que era esperado. E eu louvo a Deus e acredito que é as nossas orações. Eu quero aqui começar dizendo para os irmãos que nós estamos atentos a tudo que está acontecendo, estamos acompanhando com a nossa convenção, trabalhando, os nossos pastores, alguns puderam estar aqui, outros não. Trago aqui a justificativa de alguns pastores que não puderam estar aqui, e esse momento eu queria gravar apenas com aproximadamente 5 ou 6 pastores da mesa, e alguns estavam até previsto estar aqui conosco, mas infelizmente por algum outro motivo não puderam chegar. Mas deixo aqui o meu abraço a toda a mesa diretora da convenção, ao apoio que tem me dado, nesse momento em que preciso de amigos, de companheiros, de conselheiros, de homens equilibrados, e esses homens têm sido essa coluna para me orientar, para estar orando comigo. Mando um abraço aqui para o pastor Dantas, para o pastor Eliseu Nobre, para o pastor João Alberto, para o pastor Rogério, pastor Eloísio Moreira, para o pastor Benedito Costa, para o pastor Paulo Messias. Todos esses pastores aqui deixo um grande abraço, estamos orando e sei que vocês estão junto conosco. Enfim, quero me dirigir aos pastores do Ministério Fortaleza em todo o estado do Ceará. Nós estamos aqui para mostrarmos para os amados irmãos as atitudes que estaremos tomando daqui para frente. Primeiro, eu queria comunicar que o decreto foi renovado, como todo mundo já sabe, até o dia 5 de maio. Portanto, a nossa ceia, que foi cancelada agora no dia 20,
mas nós temos um compromisso marcado, né? Nós já temos lá na Pajuçara, o pastor Stelano está aqui, vamos manter a nossa ceia lá, se não tiver nenhum imprevisto, a nossa ceia. Eu quero convidar todos os pastores para a gente fazer aquela festa bem bonita, assim, um encontro, reencontro dos pastores, todo o estado do Ceará, os senhores vêm para esse encontro. Quero comunicar também que a nossa escola bíblica de obreiros, que seria na cidade de Nova Russas, foi adiado para o dia 12 e 13 de junho. 12 e 13 de junho permanece a nossa festa, nossa escola bíblica, ali na cidade de Nova Russas. Enfim, queridos irmãos, eu quero tratar aqui de um assunto que a gente é muito cobrado. Eu, particularmente, tenho sofrido muita pressão, não vou aqui dizer de quem é essa pressão, mas de pessoas que querem uma posição nossa em relação às atitudes do governador do estado do Ceará. Eu tenho dito que tanto ele como alguns outros prefeitos têm trazido medidas severas e acho até que algumas são muito importantes no combate a essa epidemia, mas também vejo que em alguns casos tem exagero. Mas nós estamos trabalhando, confiando em Deus. O nosso Espírito que nos orienta, que nos conduz, é o Espírito Santo, né? E eu tenho mantido essa minha postura, orando pelas autoridades, para que eles realmente tomem medidas que sejam benefício das pessoas mais carentes, das pessoas mais humildes. E estamos confiando, orando ao Senhor, crendo que Deus é quem vai nos dar a vitória. Mas eu queria tratar aqui alguns assuntos com o nosso presidente da Comissão Jurídica, que é o pastor Dr. Grijalba, nosso irmão, que tem acompanhado. Eu quero aqui agradecer ele, a forma que ele tem se conduzido, nos orientando, nos ajudando, e tenho também tido outras fontes a nível de Brasil. Hoje o nosso presidente, pastor Zé Wellington, criou um grupo do WhatsApp só de presidente de convenções, e nós estamos conversando em todo o Brasil. Nós temos o mesmo posicionamento de todos os presidentes das convenções, das Assembleias de Deus no Brasil. E eu vou seguir essa orientação, a orientação do nosso presidente maior, e como também temos conversado, alguma coisa que a gente pode fazer. Estamos fazendo, a nossa convenção, ela já passou mais de 1.000 cestas básicas, só do Ministério Fortaleza, fazendo esse trabalho social para os nossos irmãos mais carentes, como também a nossa convenção tem chegado a alguns irmãos necessitados também do interior do estado do Ceará. Esse é um papel fundamental que nós temos que fazer, a igreja não pode parar. Você que já fazia projeto social, continue fazendo. Eu quero aqui também dar os parabéns aos pastores que têm se conduzido dessa forma, pensando nos mais necessitados, mas enfim, não vamos aqui divulgar para que a mão direita não veja o que a esquerda fez, como Jesus nos ensinou, mas estamos fazendo esse papel social, e eu quero aqui dar os parabéns a todos os pastores que estão fazendo esse trabalho, aos nossos irmãos mais necessitados. Então vou aqui começar com o pastor Grijalba, porque nós queríamos até que, de certa forma, a gente fala numa linguagem, o pastor Grijalba fala numa linguagem jurídica, e às vezes a gente até não entende, né? E assim, eu sou um pouco leigo, né? Entendo mais de Bíblia. Aí quando o senhor falasse, pudesse ser assim, mais claro, falasse um português que a gente possa entender dentro da sua linguagem jurídica. Sou como um homem inteligente e pode fazer isso, pode, para a gente, para mim não ter uma outra interpretação, tá certo? Então eu queria começar aqui com o senhor. Você pode vir mais para cá, pastor? Porque o pastor Grijalba, ele vai aqui nos dar algumas orientações. Temos conversado muito. Eu quero dizer que é um excelente conselheiro, né, e pela experiência de vida que ele tem. Quantos anos na advocacia, pastor? 32. 32 anos, né? É um homem muito experiente, professor, mestre, né? É mestre há 20 anos. 20 anos ele leciona numa das faculdades aqui principais aqui do estado do Ceará, e pelo mundo afora aqui já tem vários alunos dele, e certamente pela sua experiência eu quero agradecer ele ter se colocado para nos ajudar aqui na convenção. Inclusive recebo até elogio, né? Alguns pastores dizem: rapaz, como é que o senhor tem essa figura lá? Eu digo: rapaz, é bênção de Deus, né? Deus ama Simadec, tá certo? Ama Simadec, porque botou o pastor exatamente nesse momento que eu poderia cometer algum deslize, e assim, graças a uma orientação, uma visão assim jurídica, o pastor tem nos orientado. Como também na espiritual, porque é um homem de Deus, é um pastor de uma igreja, tem um rebanho que está aos seus cuidados. Então eu quero lhe agradecer. E vamos começar aqui. Pastor, mais uma vez o decreto foi renovado, o senhor vai falar sobre isso, mas eu queria também puxar aqui um assunto. Eu fiz uma pesquisa no nosso grupo de WhatsApp, pedindo aos nossos pastores
Eu queria que você colocasse isso aí, porque cada município é uma realidade. Nós temos um município no estado do Ceará que o prefeito não baixou nenhuma resolução, apenas acata a resolução do governador do estado, que aí é uma situação. Como também tem municípios que têm resoluções próprias, né? E o senhor vai explicar que o Supremo já decidiu em relação a isso aí. Como também a gente tem o cuidado, porque algumas restrições municipais são muito severas, E eu queria, então, que o senhor está com a palavra, nos explicar sobre isso aí. Ok. Nós queremos agradecer ao pastor presidente, pastor Neto Nunes, da CIMADEC. Aliás, falar em CIMADEC, eu quero pedir licença, porque eu divulguei o vídeo anterior na nossa igreja, e a gente fala sempre CIMADEC, né? Nós temos familiaridade, sabemos que é CIMADEC, mas muitos irmãos da nossa igreja também não saibam, né? CIMADEC é a convenção, não é? De igrejas e pastores das Assembleias de Deus, Ministério Fortaleza, no estado do Ceará. Então, a sigla é CIMADEC. Muito bem, e o pastor Neto Nunes, nosso presidente, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui para juntos dar uma pequena colaboração com os nossos pastores. Evidentemente, eu disse isso na conversa passada que tivemos, todos nós estamos insatisfeitos, e o pastor Neto, como presidente, não é diferente. Ele não concorda com tudo isso que está acontecendo, porém, irmãos, nós precisamos estar sujeito às leis dos homens, enquanto estas leis humanas não contrariarem a Bíblia Sagrada. Pastor, e quer dizer que ficar em casa não contraria a Bíblia Sagrada? Ainda não. Ainda não. Se você lê a Bíblia, e você lê, que você é pastor, que eu também leio, nós vamos encontrar várias situações na Bíblia em que, em caso de algumas situações parecidas com o coronavírus, o próprio Deus orientou as pessoas a ficarem aonde? Em casa. Portanto, não é nada sobre-humano. Já aconteceu isso várias vezes e a orientação foi essa do próprio Deus. Porém, na conversa passada, nós falamos aqui, eu vou agora procurar falar só com o pastor e me despir do advogado, não é? Para que eu seja mais claro nas minhas colocações. Então, vamos lá. Na conversa passada, nós havíamos dito que o decreto do governador, ele que foi renovado e vai valer até o dia 5, e eu tenho dito para a nossa igreja, para a igreja que eu presido, eu tenho dito para a igreja que eu oro muito ao Senhor, estou orando a Deus para que finalmente, que a gente não aguenta mais isso, para que finalmente dia 6 chegue a nossa manhã, que essa noite escura que estamos passando, de estar impedido de ver, de compartilhar com nossos irmãos, isso passe, não é? Isso passe. Eu, como advogado, eu já disse até para o nosso presidente, caso esse decreto continue, que eu particularmente, ao contrário da vez passada, que eu disse que achava que ia ser prorrogado, eu particularmente acho, e oro a Deus que o meu achismo agora esteja certo, que depois do dia 5 esse negócio vai ser liberado, pelo menos para as igrejas. Ela deve ser incluída, imagino eu, em alguma flexibilização dessa quarentena. Evidentemente, seguindo as regras do Ministério da Saúde. Então, eu já falei até ao presidente, caso esse decreto seja prorrogado mais uma vez, eu me proponho a entrarmos com mandado de segurança, caso o presidente autorize, evidentemente, para que a gente possa, através de uma ordem judicial, abrir nossas igrejas. Claro e evidente, seguindo todos os trâmites de segurança do Ministério da Saúde. Ok? Então, vamos lá. Na nossa conversa passada, eu havia dito que o decreto governamental, ele infringiu, ele abordou o aspecto externo e não o aspecto interno. Deixa eu explicar esses dois termos, aspecto externo e aspecto interno. O aspecto externo envolve a igreja, o coletivo. Na hora que a igreja está aberta, isso aqui vai juntar uma coletividade. Então, nesse aspecto, o decreto do governador proibiu e fechou as portas da igreja.
No aspecto interno, é individualmente eu, pastor Grijalba, você, pastor, você, irmão da igreja, está adorando a Deus na sua casa. Isso não foi, isso não será impedido, porque se isso fosse, aí sim, contraria os princípios bíblicos. Eu não posso ser impedido de eu, individualmente, como pessoa física, na minha casa, de adorar ao nome do Senhor. Então, esse é o aspecto interno que eu havia dito na nossa conversa passada, tá? É nós, individualmente, na nossa casa, nós não podemos ser impedidos de adorar o Senhor, e isso não está acontecendo, ok? As cautelas que o nosso presidente ressaltou, que nós devemos ter em relação às determinações governamentais, evidentemente que o governador, quando baixa um decreto, esse decreto dele, ele vai ter vigência em todo o estado do Ceará. Porém, por determinação do Supremo Tribunal Federal, no dia 15, o Supremo decidiu, na minha ótica, de forma absurda, mas decidiu, não podemos entrar nesse mérito, porque é a Suprema Corte do país, que, além dos decretos presidenciais da União, do presidente da República, os estados e municípios também têm competência para regularem saúde pública. Por esse motivo, por essa decisão do Supremo, os decretos governamentais também valem, bem como os municipais. Então, o nosso governador fez um decreto ao nível estadual, abrangendo todo o estado. E cada prefeito, por essa orientação do Supremo Tribunal Federal, eles podem baixar os seus decretos. Aqui no nosso estado, tem municípios que simplesmente seguiram o decreto governamental. Perfeito, não tem nenhum problema. Mas tem municípios que eles podem fazer isso, baixaram os seus decretos. E pode, evidentemente, num decreto municipal, ter alguma coisa diferente do que está no decreto estadual. Portanto, se o seu município, pastor, o prefeito local, baixou um decreto, você, a sua igreja, vai estar sujeita a esse decreto municipal. Se o prefeito não baixou nenhum decreto, você está sujeito ao decreto estadual. Aqui em Fortaleza, por exemplo, o prefeito Roberto Cláudio mandou uma proposta de decreto para ser aprovado na Assembleia. Está uma confusão. Esse decreto foi mandado na semana passada. Desculpem, na Câmara. Na semana passada, esse decreto foi mandado para a Câmara. Semana passada. Segunda-feira, não votaram. Segunda-feira, não votaram. Ontem, não votaram. E deve voltar à Câmara Municipal hoje. Esse decreto do prefeito de Fortaleza, meus amados irmãos, ele ainda consegue ser bem mais duro do que o decreto governamental, onde ele institui nesse decreto, se aprovado for, institui multas pesadas para quem infringir o isolamento social, inclusive com a ameaça de cassar alvarás de funcionamento, tá? Impedir de estabelecimentos, ou no caso de igrejas, que abrirem e contrariarem o decreto, poderem ser impedidas de funcionar definitivamente, até que adquira uma nova ordem para funcionar. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, tá? A orientação do nosso presidente Neto Nunes é que nós continuemos exatamente a seguir esse decreto, pelo menos, até o dia 5 de maio. Por dois motivos bem interessantes que eu vou explicar agora. Dois motivos interessantes. Olhe bem, se nós não cumprirmos essas determinações do decreto governamental e abrir a nossa igreja por nossa conta, você imagine, meu amado irmão, que essa possibilidade ela existe.
de, na sua igreja, que você abriu, contrariando o decreto do governador, e alguém na sua igreja venha a ser contaminado com esse tal vírus. Porque o irmão na sua igreja, na nossa igreja, ele não vai só à igreja. Ele pode ir em outro local e pode se contaminar. Mas se você abrir a igreja e um irmão da nossa igreja se contaminar, sabe o que vão fazer? Certamente vão acusar-nos. Cada pastor que fizer isso, vão nos acusar que nós somos o culpado, que nós é que, por descumprir o decreto governamental, nós estamos agora contribuindo para a disseminação do vírus. Isso é muito grave por 2 motivos. Nós podemos, se isto acontecesse, e esperamos que não, porque até aqui os nossos pastores têm seguido as orientações do nosso presidente da CIMADEC, e espero que continue até o dia 5, então, irmãos, se nós infringirmos esse decreto, abrir nossa igreja, alguém ser contaminado, nós podemos incorrer em 2 problemas muito graves. Primeiro, nós podemos sofrer uma ação penal contra nós pastores, se alguém na igreja vir a ser contaminado pela abertura da igreja, contrariando ao decreto do governador. Podemos sofrer uma ação penal, porque o artigo 268 do Código Penal brasileiro diz que descumprir determinação sobre saúde pública constitui-se crime, e você pode então responder um processo criminal. E não queremos isso para os nossos pastores. Isso na esfera criminal. Na esfera civil, a família de uma vítima do coronavírus, na eventualidade de abrirmos a igreja contra o decreto, a própria família da vítima poderá entrar com uma ação de reparação de danos na justiça civil. Isso, para nós pastores, seria altamente desagradável. São por esses motivos que estamos explicando aqui que a orientação jurídica para a nossa convenção, ao nosso presidente, que tem seguido à risca aquilo que a gente tem conversado, é para nos mantermos como estamos até agora, orando a Deus, buscando ao Senhor, porque o nosso Deus continua no seu trono, abençoando a sua igreja. E Deus continua fazendo prodígios e maravilha. Então vamos continuar como estamos, e desta maneira nós estaremos cumprindo as ordens governamentais e continuamos adorando ao Senhor como estamos fazendo. Então esta é a nossa orientação ao nosso pastor presidente, que tem, com certeza, seguido à risca, e até aqui Deus tem nos ajudado. Amém? Pastor, amém. Pastor Grejal, você sabe que posição, lamento muito as autoridades que estão, no caso, não adotando ou pelo menos ouvindo as autoridades eclesiásticas. O governador do estado do Ceará, por exemplo, ele criou um comitê onde todo o segmento da sociedade foram ouvidas e ficou de fora a igreja. Isso é lamentável, porque geralmente, no período de eleições, pelo menos o Camilo Santana, que é o nosso governador, por 2 vezes eu vi ele em algumas igrejas nossas, inclusive conduzido pelos nossos irmãos, que hoje são deputados e aliados dele até pouco tempo. E essas pessoas, eles vão ter o troco. A igreja, ela vai também criar decretos, né? No caso aí, vocês que são pastores, tomem muito cuidado, olhem para esse segmento aí, esse pessoal que não ouviu a igreja, não ouviu nós como segmento importante na sociedade, quando ele procurar a igreja. Nós também vamos ter critérios, né? Vamos ter também critérios em relação a isso aí. Aqui fica a minha indignação. Agora, a minha orientação é que os pastores obedeçam o decreto. Até porque eu queria que o senhor aqui mais uma vez falasse em relação a isso, a importância de decretos. E você ficar vigilante. Porque eu tenho dado uma palavra no sentido de fortaleza, ou no sentido do decreto do governador do estado, que é um decreto mais leve, né? Agora, tem municípios, não, que como aqui Fortaleza quer endurecer,
a tal ponto das igrejas não fazer mais nem aquele culto online da própria igreja. Se realmente passar esse projeto aqui do prefeito de Fortaleza, até os cultos online não vai poder ser feito em Fortaleza. E nós temos que ter esse cuidado. Não vai impedir não, porque eu faço dentro da minha casa, os irmãos fazem dentro da casa deles, mas assim, eu quero orientar, porque pode você pensar o seguinte, que já que estamos fazendo aqui, você pode fazer. Eu quero deixar bem claro. Cada município tem um decreto, e você tem que estar atento a isso aí, procurar ter conhecimento desse decreto, o que pode e o que não pode. E em relação a isso aí, uma responsabilidade muito séria, da pressão que eu tenho tido aqui dos pastores, vamos abrir, negativo, nós vamos obedecer o decreto, tá certo? E, inclusive, eu quero que o pastor diga aqui o seguinte, como ele falou aqui, né, muito sério a situação, e eu tenho que alertar os pastores. Eu tenho que, como pastor que orienta a ovelha a ficar longe do perigo, tirar essas ovelhas do perigo, eu tenho que fazer também com os pastores. Vamos obedecer para não cometermos esses crimes aí que aparentemente as pessoas acham que não vai acontecer. Mas a perseguição contra a igreja já começou e a gente não pode dar alerta. Então, fica cada município, aí tem que ver, porque tem questões que pode chegar de multa até 50 mil reais, como o pastor pode ser preso, responsabilizado pela contaminação. Não é assim, pastor? Tá certo? Então, você fica bem claro isso aí. Então, vamos deixar isso para frente e dizer o seguinte, que a Cimadec vai, claro, através da secretaria da nossa igreja, vamos publicar, mas que nós aceitamos a determinação do governador do estado, vamos continuar orando, vamos ficar no nosso fórum de críticas, no nossos meios de comunicação particular, tá certo? E pedindo a Deus que possa abençoar tanto os nossos governantes estadual e municipal. A nossa convenção geral, possivelmente, viu, pastor? Inclusive, algumas convenções já estaduais já entraram pedindo, né? Algumas convenções já entraram. Mas vamos continuar orando. Isto posto, queremos agradecer aos amados irmãos que contribuíram com essa gravação, a equipe aqui da igreja do pastor Carlito, os amados irmãos que trabalharam aí, pastor Edivaldo, evangelista Alisson, todos os irmãos que estão trabalhando para que a gente possa fazer essa gravação e levar até os nossos amados irmãos. Do Ministério Fortaleza, eu quero dizer, Deus continue abençoando, guardando o seu povo, livrando, a vitória é nossa, nós temos que clamar ao Senhor. De onde é que vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que está lá em cima, e Ele vai dar livramento. Já é notório, milagres de irmãos que foram infectados e foram curados. Vamos continuar orando, o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Então, para esse momento de encerramento, eu quero agradecer, mandar aqui um abraço para o pastor João de Castro, que eu acabei não dizendo o nome dele, né? Me esqueci de dizer, o pastor seu Ternano aqui me corrigiu. Mandar um abraço para toda a mesa diretora e para todos os pastores do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso exposto, quero agradecer o pastor Carlito, o pastor Grijalma, o pastor Sutelano, Edivaldo e todos, enfim. Queremos pedir o pastor Sutelano para fazer essa oração, que é em uma gravação, mas que vai para todos os irmãos no estado do Ceará, Ministério Fortaleza. A paz do Senhor, irmãos. Neste momento, também quero trazer os agradecimentos ao nosso pastor presidente, também à mesa diretora, por esse esclarecimento, a todos os pastores da nossa convenção. Criamos que também esta mensagem de esclarecimento será estendida também à membresia da igreja. Nesse momento, podemos dizermos, como diz a Bíblia Sagrada, até aqui o Senhor tem nos ajudado, vamos continuarmos nesse propósito de obedecermos ao nosso pastor presidente, também às autoridades, como também está contida na Bíblia Sagrada, obedecermos aos nossos superiores. Convido a todos para nós agradecermos a Deus e que essa onda logo vai passar e em breve nós cantaremos o cântico da vitória. Oremos. Glorioso Deus, Pai Celestial, te louvamos, Senhor, neste momento, por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui juntos, ó Deus, representando esta convenção, aqui o nosso pastor presidente, com parte da mesa diretora, Senhor, que tu venha abençoar os nossos companheiros ministros, Senhor, que faz o Ministério Fortaleza. Te pedimos, Senhor, toda a membresia do nosso estado, também do nosso país. Senhor, como tu tem até aqui nos guardado, nos ajudado e continua, Senhor, nos ajudando para que possamos suportarmos
esta onda, Senhor, de enfermidade que atinge, Senhor, as nações, principalmente, Senhor, nosso país, o Brasil, mas sabemos que o Brasil é do Senhor Jesus, Senhor, e criamos, Senhor, que em breve essa onda está passando, Senhor, e nós cantaremos o cântico da vitória. Te agradecemos neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.